Adriana? Perguntas. Hoje nós vamos Fica falar à dos nossos vontade, querida. sentimentos. E mulher é Sim, muito sentimento, né, Adriana? Mulher é um potinho de muito. sentimento misturado. Homem tem também, mas o homem é um negócio mais, né? Mas também Racional. homem também precisa assumir seus sentimentos. Então, o tema da nossa Sim. live hoje é não assumir os sentimentos, né, os nossos sentimentos, é sermos falsos conosco mesmo. Então, vamos simplificar isso aqui. Se eu não assumo os meus sentimentos, eu estou sendo falsa comigo mesmo. Então, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, assumir os nossos sentimentos, porque quando nós lidamos bem com os nossos. Tem algumas perguntas aqui, Adriana, que o pessoal mandou, mas quando nós lidamos bem com os nossos sentimentos, eles nos ajudam a ter uma vida melhor, não é isso, Adriana? É porque é um desafio a gente conhecer nossos sentimentos e lidar com eles, assumir, porque infelizmente no nosso meio existe um grande tabu, né? É cultural, é um tabu. E muitas vezes as pessoas pensam que falar de sentimentos é vergonhoso, é sinal de fraqueza, Que e, isso. pra, e conhecer os seus sentimentos é o primeiro passo para o autoconhecimento, né? É um desafio, porque é lidar com a sua alma. A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades. A alma é o eu. A Claudimar é uma alma, eu sou uma alma. Né? E a gente, muitas vezes, nós ficamos limitados ao corpo, a esse exterior. Mas esse exterior aqui, ele só reflete o que está dentro, o que está no interior. E nós dedicamos muito mais tempo cuidando desse exterior, desse corpo, que, claro, merece todo cuidado, porém ele é passageiro. Mas a alma ela se mostra através de nós, através das nossas falas, do nosso comportamento, das nossas limitações. E muitas pessoas, elas ficam limitadas mesmo por causa dessa dificuldade de lidar com os seus sentimentos, de expor, né? E a verdade é que se você não tem essa transparência com você mesmo, dificilmente você vai ter essa transparência com as outras pessoas. Então, muitas vezes, nós precisamos ser transparentes uns com os outros, sermos sinceros uns com os outros, seja no relacionamento conjugal, entre mães e filhos. Quantas mães acham que expor um pensamento, uma dificuldade com o filho, é vergonhoso pedir desculpa para o filho? Tem mãe que pensa isso, tem pai que pensa isso. Fica limitado ali em conversar, um bate-papo com os filhos por causa dos rótulos, por causa dos títulos, por causa da posição em que ocupa, É. né? Uhum. Porém, nós precisamos entender que a mulher, como você falou, a mulher é um pouco mais afetuosa, ela é um pouco mais sensível mesmo, né? Uhum. A questão da alma dela é mais sensível, tanto na vida afetiva como também na vida espiritual, né? A Verdade. mulher também ela é mais dada à oração, ela é mais dada a buscar o relacionamento com Deus, ela é mais sensível, né? Então, por isso que existe tantos trabalhos direcionados à mulher, tanto na vida afetiva como espiritual. Tantos trabalhos, por quê? Porque para lidar com esse mundo feminino, né? É verdade, ô, Adriana, e até porque nós somos vulneráveis o tempo todo. A vulnerabilidade me permite crescer, né? Porque quando eu me privo dos meus sentimentos, de conhecer, até de expor mesmo, de comigo mesmo, de confrontá-los, eu não me permito crescer, né, Adriana? Não, essa questão de quanto mais sincero comigo eu for, comigo mesmo, sabendo as minhas limitações, mais eu vou saber me policiar, mais eu vou saber onde eu devo me trabalhar e dessa forma eu também dou para nós que talvez tenha alguém que esteja nos escutando agora que não seja evangélica, né? Mas eu acho que a maioria que nos acompanha aqui são pessoas cristãs. E falando para cristãs, na maioria das vezes tem pessoas que elas se sentem barradas justamente porque como não sabem lidar com esse mundo das emoções, Uhum. elas se sentem barradas também pelo seu crescimento espiritual. É Eu conheço verdade. pessoas que têm chamados lindos,
né? Que tem chamados, tem ministerial, e devido a uma decepção, devido a uma dificuldade no seu relacionamento com alguém, ou até mesmo dela com ela mesma, ela se barra. Por quê? Porque a vida, ela traz para nós frustrações, medos, decepções. Nós precisamos Claro, aprender a lidar com isso. Não sim. adianta fugir. A Agora, gente você precisa falou lidar. aí, Adriana, atrás, pastora Adriana, que sobre o medo, que tem pessoas que têm medo de falar dos sentimentos, medo de assumir, vergonha. E aí eu queria, antes de você me falar sobre isso, por que as pessoas têm medo de falar dos seus sentimentos, de assumir os seus sentimentos, né, de revelar e se permitir ser tratados, porque eu preciso assumir e revelar, né, falar dos meus sentimentos. E você falou isso aí sobre o medo. Aí eu queria, antes que você, já de passar, de falar com o pessoal que está nos assistindo, você que está conosco aqui, querido e querido, você tem coragem de falar dos seus sentimentos ou você tem medo? Você é essa pessoa que tem medo de falar dos seus sentimentos, com medo de preconceito, por questão, né? Você tem essa dificuldade? Se você tem, pode se manifestar e o Senhor vai trabalhar isso, vai tratar através da palavra e do que a Adriana tem para edificar a sua vida. É interessante, por quê? Porque nós não somos educados para falar de sentimentos. Verdade. Principalmente no nosso meio evangélico, se uma criança falar assim, eu tô com raiva do coleguinha tal, tem mãe que fala assim, raiva não é do papai do céu, papai Você do não céu pode ter não raiva, né? gosta. É. Você não pode ter raiva. A Bíblia fala que a gente tem que amar, sim, mas aí você já está reprimindo esse sentimento. E hora nenhuma a gente vê Jesus comportar dessa forma, pelo contrário, Jesus é o nosso maior exemplo de pessoa que escutava o sentimento das pessoas. Ele mesmo se expôs os sentimentos dele em vários momentos. E uma das dificuldades que eu encontro é a pessoa que me procura, seja no consultório, ou seja para conversar alguma situação, para resolver algum conflito, até mesmo na igreja, como, né, para dar um conselho. Às vezes acontece, a pessoa relata ali o acontecido e eu pergunto para ela assim: como você se sentiu? O que você sentiu a respeito dessa situação, a respeito dessa pessoa? A pessoa fica assim, ela não, não sei, ai, me ajuda. E aí você vai, é como ensinar uma criança a ler. Você vai Entendi. passando o beabá das emoções para ela. Você sentiu isso? Aí ela fala sim, não. O que está acontecendo? É como se fosse realmente uma consulta ali onde um médico te pergunta onde dói? Dói o dedo? Dói a cabeça? E as emoções também são assim, muitas vezes a pessoa ela não sabe onde que está incomodando, onde que está a dificuldade. Então, falar de sentimento, muitas vezes, porque a gente não fala, porque a gente é reprimido o tempo todo. Né? É vergonhoso, é sinônimo de fraqueza. Tem De pessoas que humilhação, têm né? de humilhação, que eu estou me expondo diante do outro, isso é um sinal de que o outro pode pisar em mim se eu falar, se eu expor o que está dentro de mim, eu vou estar me diminuindo. E não é nada disso, gente. Sentimentos, sou eu e você, nós somos sentimentos. A Uhum. nossa alma é sentimento. Porém, nós precisamos entender que quanto mais você tem a clareza quanto aquilo que está te dominando, o que te domina? Raiva? Medo? O que você está sentindo diante dessa situação? E as pessoas, elas passam os momentos, dia a dia, sem parar para pensar. O que está me incomodando? Por que eu estou sentindo Entendi. angustiada? Por que hoje eu estou mal-humorada? Por que hoje eu acordei, como diz aí, eu estou na giraia hoje? Por quê? O que aconteceu? O que eu escutei que me incomodou, que me angustiou? E as pessoas não param para pensar e vão levando a vida assim, de qualquer forma, e sem parar para olhar para os próprios sentimentos. Se a pessoa não para olhar para os próprios sentimentos, raramente, como mãe, ela vai conseguir escutar o que se passa dentro de um filho. Raramente ela vai ter essa atenção também com as pessoas que estão ao redor dela. Por isso, quanto mais eu olho para mim e eu me conheço, eu melhoro as minhas relações.
porque eu vou ter um olhar de mais atenção para com o outro. Né? Então, esse desafio de falar dos nossos sentimentos é realmente ser verdadeiro com você mesmo. Você vai estar sendo verdadeiro com o próximo também, porque ninguém tem bola de cristal. Né? E muitas vezes o parceiro, a pessoa que está ao nosso redor, tem pessoas que têm um péssimo hábito de deduzir. Por que as pessoas deduzem? O que o outro está sentindo? Você chegou num lugar, você está com uma carinha um pouquinho diferente. E a outra pessoa já deduz. O que será que aconteceu com a Adriana? Será que ela... E já deduz certas coisas, porque ao invés de chegar e perguntar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E aí as pessoas vão rotulando o outro por causa de alguma coisa que ela coloca na cabeça dela. Ao invés de chegar e conversar abertamente, ser transparente. E isso é ter saúde emocional. Você saber identificar, porque tem primeiro passo, é identificar. O que eu estou sentindo? Nomear sentimentos. São mais de 300 sentimentos. Eu saber nomear esses sentimentos, saber o que está acontecendo comigo. Por que eu estou assim? O que está me incomodando? Nomear sentimentos, identificá-los, né? É um dos primeiros passos para você ter autoconhecimento e você conseguir quebrar certos nós que muitas vezes te limitam nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Adriana, mas é igual a Isabela me perguntou, mas quando a gente não consegue falar, a gente sabe o nome do sentimento, porque talvez alguém que está nos acompanhando ouviu aquela frase da mãe, engole esse choro, engole essa dor. Seja forte. Seja forte, homem não chora, né? Homem não chora. Menina bonita é menina que não chora. Frescura. E aí, é frescura. Para de frescura. Então, desenvolver para poder falar. Né? Olha, isso é um exercício. Até no curso que eu estou ministrando, nós terminamos um agora que foi muito bom. Eu ministro exercício para a pessoa identificar o sentimento, saber absorver daquele sentimento uma lição, Entendi. Saber o que está incomodando ela e como que ela pode proceder diante daquilo que ela está sentindo. Porque é um exercício mental. Da mesma forma, porque o mundo das emoções é como se fosse algo novo, Claudimar. Nós nos apresentamos o nosso corpo, né? A mamãe apresenta, o papai apresenta a criança, o corpo. Olha aqui o dedinho do neném, né? Olha que pezinho do neném. O corpo nos é ensinado, a gente é ensinado a fazer higiene do corpo. Nós conhecemos vamos crescendo como criança, adolescente, nós vamos conhecendo o nosso corpo, certo? Quando a gente se converte, né, a maioria das pessoas, elas se convertem depois, já adolescentes ou mais velhos. Quando a gente se converte para Cristo, e nos é apresentado um mundo espiritual. Não é assim? Aí mostra para nós um mundo novo. Um mundo espiritual. E é tudo novo. Aí a gente aprende a orar, aprende a lidar com o mundo espiritual, a se alimentar espiritualmente, não é assim? A nossa linguagem de cristãos, né? Você precisa investir na sua vida espiritual. Isso é um mundo novo que nos é apresentado. As emoções, o cuidar da alma, muitas vezes também é um mundo novo que a gente precisa aprender a lidar com ele. É verdade. Por quê? Porque a maioria das pessoas, eu mesma, eu não me conhecia da forma que eu me conheço hoje, a partir do momento que eu fui me explorando, me conhecendo, olhando para dentro de mim e me aceitando como pessoa e olhando, conhecendo a minha personalidade, o meu jeito de ser. Por que eu sou diferente do outro? Por que eu sou mais reservada? A Claudimar é mais alegre. Então, isso aí é você conhecer a sua alma. É a sede das suas emoções, é a sede dos seus desejos, das suas vontades. E isso é um mundo novo. Então, e muitas vezes é necessário um exercício para que você olhe para você, se identifique sentimentos, identifique as emoções, momentos que foram desagradáveis da sua vida, conflitos, e você ter a coragem de se aceitar,
se perdoar. Tem pessoas que carregam sentimentos de culpa a vida toda. Por quê? Como a sua filha perguntou. Talvez eu não tenha coragem de chegar e falar, expor um pensamento, um sentimento para minha mãe, para o meu irmão, para o meu marido, uma pessoa que aconteceu algum fato ali que marcou, porque muitas vezes o que impera na pessoa é o sentimento de culpa. Mas e se eu falar com a pessoa fica magoada comigo? E se eu falar, será que a pessoa vai entender? É. E muitas vezes o sentimento de culpa também, ele impera na própria pessoa. Por quê? A própria pessoa se culpa por aquela situação. E aí é mais um sentimento limitador, que vai impedindo a pessoa de ampliar a sua visão a respeito de quem ela é e de como ela pode melhorar os relacionamentos dela. E o pior ainda, né, Adriano, que se isso acontece, vai acontecendo a somatização, né? E aí você vai para um nível perigoso, não é verdade? A somatização, ela é justamente uma das consequências da emoção mal resolvida, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos tricótomos. E aí, o seguinte, o corpo, alma e espírito, um reflete no outro. Isso é inevitável. O que a alma sofre, ela vai mandar para o corpo, né? E o que o corpo sente, é claro, se eu cortar o meu dedinho aqui agora, eu vou sentir dor, vai me incomodar, né? Eu vou franzir a testa, eu vou ficar um pouco irritada. Por quê? Porque corpo, alma e espírito, eles interagem entre si. Então, a base nossa é o espiritual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. É o Senhor que nos sustenta. Porém, nós precisamos aprender a investir, a cuidar do nosso corpo, das necessidades do nosso corpo, manter o nosso corpo saudável, bem, alimentar bem, fazer coisas legais, né, que possam promover nossa saúde. Nós precisamos também cuidar da nossa vida espiritual, que é o que a gente escuta sempre, né, nos cultos, nas pregações. Cuidar da nossa vida espiritual, orar, buscar a Deus, manter um bom relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo, saber do nosso chamado, dos nossos dons, e nós precisamos atentar para os cuidados da nossa alma. E tem uma frasezinha que eu gosto muito, que fala assim, sobre somatização. Não adianta esconder nada, porque o seu corpo conta tudo. É verdade. Isso Essa frase é uma verdade. é inevitável. E, infelizmente, tem muitas pessoas sofrendo de males no corpo, né, de doenças, né, que nós chamamos de doenças psicossomáticas, devido a uma dor emocional. Adriana, e a palavra, né, Jesus, o modelo, eu posso dizer que para mim foi essencial, foi o principal. Quando eu ouvi a história de Lázaro, que Jesus chorou, eu falei, olha, Jesus chora. Se ele chorou de tristeza, então ele assumiu o sentimento dele. É claro que eu não vi com essa linguagem, eu era mais nova. E a partir daquele momento, aquela revelação da palavra para mim, eu aprendi, Adriana, a reconhecer os meus sentimentos. Eu ia para frente do espelho e falava, mas você está triste. E você disse que o corpo revela exatamente como está a nossa alma. Ele exterioriza, né? E não adianta esconder. É igual aquela pessoa passou por uma decepção naquela hora, você já vê que o rosto, o semblante muda, já não é? E aí eu aprendi, aí eu comecei a ver sobre os sentimentos, Jesus, né, repreendendo, Jesus rindo, Jesus chorando, e aí aprendendo com a Bíblia, chateado, e aí eu aprendi até a orar, Adriana. É interessante, não é verdade? Expressar os nossos sentimentos não só para o outro, quando a gente já assume os nossos sentimentos, além de expressar para o outro, principalmente para Deus. E aí nós podemos dizer assim, mas para que eu vou falar? Deus já sabe. Mas quando eu falo com Deus o meu sentimento, eu estou descrevendo como está minha alma para Deus, porque eu falava isso com Deus nas minhas orações. Falava, Senhor, eu estou triste hoje, estou muito triste. Eu quero que o Senhor me dê alegria, eu preciso que o Senhor opere em mim. Espírito Santo. Isso é humanidade. Nós somos humanos.
Não é? E E é precisamos interessante disso. você falar que você chegar para Deus e falar dos seus sentimentos é uma coisa que parece, para quem tem o hábito de fazer, parece tão natural, mas tem muitas pessoas que até com Deus, elas estão cheias de protocolo. Elas acham que se Cheio elas de falarem regrinha. certas coisas, o Espírito Santo vai sair, o Espírito Santo vai deixar. Não, seja sincero. Olha, Jesus, ele ficou bravo mesmo ali, ele quebrou aquelas cadeiras ali no templo por causa do comércio. Ele mostrou que estava dentro dele, né? E isso é sinceridade, como você falou, é você falar o que está dentro. Oh, Deus, eu estou triste. Não é pecado. Não é pecado você falar para Deus, eu estou triste. Não é pecado você falar, olha, se alguém te chateou, você chegou uma fofoca no seu ouvido, um comentário de alguém no seu ouvido. E você naquela hora ficou irada, nervosa. Se você virar para Deus e falar assim, olha, Espírito Santo, Eu eu tô estou com brava. isso. Eu estou com vontade de pegar e esganar. Se eu ver a pessoa na minha frente, eu vou esganar, Senhor. Me segura. Isso é legítimo. Isso é Não depende do humanidade. ser humano, né? É de nós. O errado, o que é errado? É você agir de maneira, né, não devida, de acordo com o sentimento. Você externar sentimento, você sentir, qualquer emoção para nós é legítima, ela é normal. O errado, você tem que parar e pensar o que você vai fazer com essa emoção. Porque se você for lá esganar mesmo o pescoço da fulana, aí sim você está pecando, pode ser até presa, né? Mas se você externar isso para Deus, externar isso para alguém que diz da sua confiança, isso é normal. Por quê? Porque Jesus, no momento de angústia que ele passou, ele estava ali, naquela noite, ali no Getsemane, ele virou para o pai e falou, pai, minha alma está profundamente angustiada. Eu estou triste. A minha vontade é de desistir desse negócio aqui. Oh, Deus, eu vou fugir, vou cascar fora dessa missão. Desse trem tá pesado demais. Jesus fez isso. Mas o que? Ele agiu de maneira sábia. Ele agiu de maneira confiante. Ele colocou a fé acima de tudo ali. Porque em seguida ele falou para Deus, olha, mas não faça a minha vontade. A minha vontade é essa. Minha vontade é desistir, minha vontade é de fugir. Eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo pequeno. Mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. E ali os anjos vieram e o fortificaram. Por quê? Porque nesses momentos nós precisamos da força de Deus. É Sozinhas a verdade. gente não consegue, não. Não. Nós precisamos dessa força de Deus que vem nos dar essa paz, que nos dá aquela tranquilidade, nos dá serenidade para ter uma boa atitude, né? Uma atitude que seja coerente, uma atitude que seja sensata e que a gente venha passar por aquele momento de tribulação, como se diz aí, entre mulheres, em cima do salto, né? Verdade. Sem deixar a peteca cair. Adriana, você falou que falar com Deus, né? Falar como Jesus fez com o Pai, né? Abrindo o coração. É importante também saber com quem falar. Você mencionou aí falar com pessoas de confiança. E é tão Muito importante, eu quero dar um importante. testemunho rápido aqui, Adriana, como muitas vezes você me ajudou. Como é bom falar com alguém que a gente confia, né? Você sabe do que eu estou dizendo. Quantas vezes eu conversando com você pelo WhatsApp, pelo telefone, e eu desabafando, dizendo, eu estou assim, eu estou me sentindo assim, e eu me sinto assim, e eu desabafei com você, muitas vezes em lágrimas, eu chorava e tal, e aí você, sabiamente, com a palavra, ia com o seu jeito de mulher, né, de Deus, e ouvindo, você mais ouvia do que falava, e como aquilo foi curador para mim, como aquilo tira um peso que a gente permite que os sentimentos coloquem sobre a gente. Então, falar com as pessoas é maravilhoso, é libertador, é curador. E aí a gente, porque os sentimentos não nos permitem ver a realidade dos fatos, às vezes, né? Nós vemos tudo muito grande, e quando a gente conversa com a pessoa certa, e eu quero dizer para você que está nos ouvindo, e você vai falar sobre isso, Adriana, que o Senhor coloque na sua vida mulheres, homens de confiança, para que você abra o seu coração.
Porque existem pessoas de confiança, né, Adriana? Claro, claro que existe. Porque se eu não Nós falo, precisamos isso vai acumulando, né, Adriana? E pode trazer ter consequências. consequências terríveis. Por quê? Quando você está muito envolvido ali, naquele conflito emocional ali, mas já chega uma conversa no seu ouvido, você fica sabendo de uma notícia, e aquilo ali, vira uma salada de sentimentos, né? De emoções ali na sua cabeça. Então, é como se o nosso olhar ficasse como uma nuvem de fumaça. A gente fica muito confuso. E quando a gente fala, a gente transforma isso em palavras, sai da nossa alma. Verdade. Olha só, os nossos 5 sentidos, eles entram para a nossa alma, informações para a nossa alma, mas elas também saem informações da nossa alma, que é o olho, o sentido, né? A boca, né? A fala, os ouvidos, o toque. Quantas vezes você está angustiado, você está assim, alguém chega e te dá um abraço gostoso, você se sente amada. Tem gente que você dá um abraço, a pessoa começa a chorar, não é? Então, quando está aquela nuvem de confusão, de conflito, de sentimento, de confusão, de pensamento, e a pessoa transforma aquilo em palavras, como se limpasse aquela nuvem de fumaça dos olhos. E tudo, como você falou, quando fica muito acumulado, fica tudo muito grande. E quando você consegue expressar, aí é como se ficasse bem pequenininho. E aí você tem facilidade de administrar aquilo. Agora, e você falou isso muito importante aí, olha, pensa muito bem para quem você vai contar o que está dentro da sua alma. Eu costumo sempre orientar as meninas da mentoria, quem faz mentoria com outras pessoas, o seguinte, que o segredo da outra pessoa, o conteúdo da outra pessoa é a sua maior riqueza. É a sua grande riqueza, é o seu conteúdo. E pertence a você, não pertence ao outro. Não pertence a mim. Então, se você chega e me fala alguma coisa, é conteúdo seu, é tesouro seu. E eu Importante. não posso passar esse tesouro para o outro. Eu não posso chegar ali na esquina e dividir esse tesouro com qualquer um. Não, por quê? Porque é algo precioso, é algo que estava assim, é muito importante que o outro confiou a mim, teve a confiança de depositar em mim. Eu não posso dividir para qualquer pessoa. Então, se você é procurada para conversar, para desabafar, pense assim, olha, eu sou privilegiada porque essa pessoa ela está dividindo algo precioso dela comigo. Mesmo se eu não puder aconselhar, se eu não puder dar uma orientação clara, eu estou emprestando o meu ouvido, eu vou dar o meu abraço, eu vou prestar a minha aqui atenção e vou falar, eu vou orar com você. Mas ali você está sendo um papel muito importante na vida daquela pessoa. Então, se você precisa conversar, realmente procure alguém de sua confiança. Se você tem liberdade como pastor, como uma esposa de pastor, com a líder de mulheres, né? Hoje a líder de mulheres é muito requisitada para esse tipo de escuta, né? E é necessário que a gente tenha essa maturidade. Muitas pessoas pensam que, poxa, eu não tenho uma formação profissional, e como que eu vou fazer? Olha, escuta, ora, você já está fazendo um grande papel para ajudar o outro, né? E toma muito cuidado com essa questão do passar para frente, porque tem muitas pessoas por aí machucadas, né, Claudimar? É Por verdade. E causa eu já dessa fui vítima, questão. talvez você não foi, né, Adriano? Mas Também eu fui. já fui vítima de abrir o Eu também coração fui. e chegar lá na frente, a outra pessoa fala exatamente aquilo que estava no meu conteúdo. Aquilo que era o meu conteúdo já não é mais só. Aumentou, às vezes aumentou, talvez mudou alguma coisa, não é? Verdade, é Eu muito digo assim, importante. gente, É isso aí, ô, Adriana, que coisa extraordinária que você está falando. É muito importante eu valorizar o conteúdo, né, da alma do outro. De que forma que eu um valorizo? tesouro. Respeitando. Né? Se não tem, por exemplo, o meu marido, né, assim, eu falo no casamento, eu aprendi a falar dos meus sentimentos para ele. Mas tem coisa que eu não falo para ele. Porque tem coisa que é pesado, que é carga, ele não tem que saber. Mas se é de Tem coisa nós que é sua. dois, se é de nós. É porque tem mulher que fala assim: eu não escondo nada do meu marido. Eu falo tudo com meu marido. Não é bem assim, né, Adriana? Tem as coisas que Não, devem ser ditas e aquelas que devem ser guardadas.
né? Então, assim, eu acho que, nossa, é muito importante isso, pessoal, irmãos, isso nós estamos ouvindo, porque se a gente aplicar, e eu quero que você, em nome de Jesus, aplique isso na sua vida, né? Se eu tenho facilidade de falar, língua solta, não consigo guardar o que a Adriana fala comigo, fala isso também com o Senhor, né, Adriana? Vamos ser honestos Pede a conosco. pessoa trabalhar, né? De Hã? repente, essa pessoa precisa ser trabalhada também, não é assim? Talvez ela precise ser trabalhada nessa questão aí de não Verdade, conseguir verdade. se identificar com o outro, de usar. Isso precisa desenvolver empatia, né? A Isso. empatia é essa habilidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Então você pode pensar assim, poxa, eu vou contar para o meu marido, eu vou contar para a mulher da esquina, para a vizinha. E se fosse um conteúdo meu, eu gostaria que fizessem isso. Como é que eu me sentiria se fizessem isso comigo? Isso é empatia, não é? E É. tem muitas pessoas, até mesmo na igreja, não fala só entre mulheres, não, mas tem muitas pessoas machucadas. Por Tem. quê? Porque chegaram, foram buscar um conselho, foram buscar uma orientação e de repente se depararam com a história dela no altar, se depararam com a história dela no bairro da vizinhança toda, se depararam com a história dela no círculo de oração, Meu Salvador. não é? E isso mata uma alma. Tem pessoas que ficam ali decepcionadas. E Isso traz mata um uma alma, estrago uma enorme, né, família. Adriana? Um estrago É enorme. muito grave isso, né? Mas eu quero deixar uma mensagem, Claudimar, que eu gosto muito do exemplo da Ana, sabe, da Bíblia, a Ana, a mãe do profeta Samuel. E essa história relata muitos pontos que nós falamos aqui e que depois deixar um tempinho para alguém fazer algum comentário, que a maioria das pessoas devem conhecer a história da Ana, que a Ana, ela não podia ter filhos, né? Ela era uma mulher estéril, e Sim. Eucana, naquela época, tinha duas esposas, e tinha a Penina, que tinha muitos filhos, que gerava, né? Então, aqui no texto fala que todo ano, né, eles subiam para adorar ao Senhor, e Penina chegava ali e irritava a Ana. Mas é algo que estava dentro da Penina, claro, né? Essa questão da disputa entre a Penina e a Ana, né? A disputa do amor de Eucana. Mas o que eu quero falar sobre a Ana aqui? Que esse exemplo que nós estamos falando aqui de expor sentimentos. Nesse texto aqui do capítulo 1 de Samuel, fala que Ana, ela, no versículo 8 fala, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aquilo que você falou, Claudimar, que tem coisas que são tão íntimas nossas que ninguém vai entender. Talvez um profissional possa ajudar, claro, ou se não, é só o próprio Deus para entrar. E esse caso aqui, olha, Eucana, ele não entendia por que Ana se sentia tão triste. E era algo da Ana, ela se sentia pequena, a presença de Penina na vida dela e a falta do filho fazia a Ana se sentir inferiorizada, autoestima baixa, Humilhada. rejeitada, humilhada. Mas não era uma realidade, porque ela era amada pelo marido. E muitas vezes, tem um outro pensamento que eu escrevi, que é o seguinte: duvide dos seus sentimentos. Por quê? Porque nem sempre eles são verdadeiros. Olha só, esse sentimento de Ana aqui, de pensar que ela era humilhada, rejeitada, ele não era verdadeiro. Porque o Cana a amava, mas estava dentro dela. Estava dentro dela essa questão dela se sentir menor do que a Penina por causa de não ter filhos. Também era cultural, porque naquela época realmente a mulher tinha muito valor se ela tivesse filhos. Também era questão cultural. Mas aqui no seguinte, eu acho muito assim, interessante que a gente pode aprender com a atitude de Ana em relação aos seus sentimentos. Ela foi orar, foi lá para o templo orar. Chegou lá, outra pessoa não entendeu ela, o marido não entendeu. Eli, o sacerdote, não entendeu. Eli pensou que ela estava bêbada. E ela estava ali orando, chorando na presença do Senhor, externando ali os seus sentimentos diante do Senhor. E ali ela orou e chorou abundantemente. No versículo 10 fala que ela estava amargurada de alma. Olha quantos sentimentos misturados na vida dessa Ana.
baixa autoestima, inferioridade, rejeição, amargura, aflição, mais abaixo, que fala que minha alma está aflita, Senhor. Ela estava aflita, ela estava atribulada, que no versículo 15 fala, eu sou uma mulher atribulada. Olha só que mistura de tantos sentimentos negativos que estavam ali dominando a mente, a cabeça de Ana. Mas ela teve a atitude correta. Ela foi para os pés do Senhor. No versículo 12 fala, demorando-se ela no orar. Ou seja, ela gastou tempo falando dos sentimentos dela. Aquilo que a gente estava conversando agora. Você falou que às vezes a gente não tem com quem falar. Olha, Deus está pronto para te ouvir, mulher. Deus, ele, em momento nenhum, ele vai rejeitar a sua oração. Quando você se dirigir a ele, mas é necessário que tenha da sua parte sinceridade. E eu creio que Ana foi muito sincera, ela foi muito aberta, ela foi muito transparente. E quando ela começou a falar dos sentimentos dela ali, e ela foi nomeando, eu estou aflita, eu estou atribulada, eu estou amargurada, olha para mim. E ela se demorou na presença do Senhor, chorou abundantemente, ou seja, ela externou tudo que estava ali dentro dela. É como se ela despejasse ali tudo. Desabafou diante do Senhor, porque ela se demorou muito tempo na casa do Senhor ali, naquele momento de oração. E será que a nossa oração tem sido assim? Esse gastar tempo na presença do Senhor, com o Senhor, expondo o que está dentro de você. E olha, eu falar para você, Deus ama esses momentos com a gente. Deus ama esses momentos de intimidade em que a gente se mostra. É quando a gente coloca a cabecinha no colo dele, a gente coloca a cabecinha no colo dele ali e fala, olha, minha alma está amargurada. A fulana falou isso, eu estou sentindo assim. Meu marido, o meu filho. E vai falando, vai expondo, e chora, e coloca para fora. E aí, olha só depois que ela conseguiu se esvaziar de tudo, ela teve a ideia. Ou melhor, ela conseguiu escutar a voz de Deus. Porque eu creio que isso não foi uma ideia só da Ana humana, não. A Ana teve uma ideia, né? Vou devolver o meu filho a ti. Se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Né? E ele seria um grande profeta. Mas eu creio que também foi uma orientação de Deus para a Ana. Eu creio que não foi uma ideia apenas humana da Ana. E ali ela pôde, depois que ela se esvaziou, ela conseguiu ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus, conseguiu ter essa ideia e falou para Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. E aí chegou Eli e falou, olha, faça conforme o seu pedido. E ali, no 17 fala, o Eli fala com ela, vai-te em paz, o Senhor, Deus de Israel, te conceda a petição que fizeste. E é um versículo que eu amo. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Depois de um momento de conversa verdadeira, a pessoa já não é mais a mesma. Por quê? Porque há o alívio da alma, a paz. E o semblante dela mudou. Aquilo que a gente falando, até o corpo mostra como a pessoa... Talvez ela chegou ali cabisbaixa, com a testa franzida, né? Desanimada, aquela postura, ombro caído. E quando ela foi embora, né, já não era mais a mesma mulher. Por quê? Aquela tristeza, aquelas coisas ruins já tinham deixado. E agora ela já estava convicta, ela já estava crendo que as coisas iam chegar no lugar. E realmente foi o que aconteceu. Então, é um grande aprendizado esse texto para nós. Olha, seja sincera diante daquilo que tem te perturbado. Peça ao Senhor, porque quando a gente expõe, a gente pede, a gente é curada. A palavra cura. Né? A palavra, a sinceridade cura. E se você tem a possibilidade, tem a condição de ter alguém do seu lado que faça essa diferença, glória a Deus. Glória a Deus, porque é uma coisa que você, se você não tem, peça ao Senhor para colocar verdadeiras amigas no seu caminho, pessoas sinceras, mulheres de Deus, que possam te ajudar na caminhada. Eu, como você falou, Claudimar, que você tem pessoas assim na sua vida, eu também tive. Eu também tenho pessoas nas quais eu posso
pegar um telefone e ligar, olha, hoje eu não estou bem, me ajuda em oração, né? Às vezes a gente não precisa contar mínimos detalhes, as coisas mais pequenininhas para essa pessoa, mas a gente sabe que se você precisar, você tem um amigo para confiar, para te ajudar naquele momento. E Jesus, ele trabalhou dessa forma. Ele não chegou aqui e fez um ministério sozinho, não. Ele colocou 12 do lado dele. Ele tinha 3 que eram ali do círculo mais íntimo dele. E muitas vezes, principalmente eu tenho visto muitas, você também na sua caminhada, você mais do que eu ainda, deve estar vendo assim, líderes sofrendo sozinhas, porque não tem ninguém que possa chegar e falar assim, olha, eu estou assim. Aí a pessoa pensa assim, o que vai pensar de mim? Poxa, eu sou a líder. Poxa, eu sou esposa do pastor. Não, você é mulher. Nós somos humanas. Somos filhas de Deus. E diante dele nós somos todas iguais. Ele nos ouve, ele nos trata, não pelo cargo, não pelo título, mas ele nos trata igualmente, como mulheres, como filhas, sensíveis a ele e que ele deseja usar da maneira que ele quiser. Seja com a sua personalidade mais alegre, mais espontânea, seja com a minha um pouco mais tímida, seja com a da outra falante, com a da outra mais calada. Deus, ele quer nos usar. Ele tem um chamado para cada uma de nós. E muitas vezes as pessoas, até uma coisa, a questão da pessoa não ter o autoconhecimento, não ter uma identidade formada, ela fica imitando a outra. Muitas pessoas aí ficam tentando imitar aquela pregadora famosa, aquela cantora bonita. E para quê? Porque Deus embutiu uma personalidade única em mim, em Verdade, você, amém. em cada um de nós. E Ele espera que Amém. cada uma de nós venhamos assumir a nossa personalidade, assumir Amém. o nosso chamado, porque Ele quer nos usar do jeito que Ele nos criou, do jeito que Ele nos chamou. Eu não Amém. preciso copiar ninguém, eu não preciso cumprir expectativas das outras pessoas em que você esteja daquela forma, daquela outra forma. Não. Se o Senhor te chamou, colocou num lugar onde você está, Ele quer te usar da maneira que Ele te chamou. É claro que a gente tem que crescer a cada dia, ser lapidada a cada dia. A gente precisa buscar conhecimento a cada dia, mas a questão da personalidade, a questão de você se valorizar, saber quem você é em Deus e aquilo que o Senhor tem proposto para você. Porque Deus tinha um propósito na vida de Ana. A Ana só enxergou a partir do momento que ela deixou se lavar, ela se deixou se curar e ela foi transformada naqueles pensamentos limitantes. Ela foi transformada e Deus usou a madre dela de uma forma maravilhosa para trazer o Samuel para a vida, né, daqui, nesse contexto, e também fazer diferença até mesmo na nossa vida hoje. Então, nós precisamos Glória a Deus. muito estar empenhadas nesse caminho do autoconhecimento, das curas. Quem não precisa de cura, gente? Todos nós precisamos de cura. Nós passamos por caminhos que deixaram marcas em nós, feridas emocionais. Nós precisamos, cada dia, pedir ao Espírito Santo para nos curar. Mas muitas vezes nós precisamos estar bem humildes, porque Deus vai usar outras pessoas. muitas vezes nós fomos machucadas por outras pessoas. Né? A maioria dos nós que estão dentro de nós, dentro da gente, foram feitos por outras pessoas. É um pai que abandonou, é um tio que abusou, foi uma decepção com um líder, foi uma fofoca de alguém, foi um maltrato, foi um abandono. Mas eu falo para você, olha, deixa o Senhor te curar desses pensamentos limitadores de que todos vão fazer o que fizeram. Não, isso é um pensamento limitador. Não, cada pessoa tem a sua missão aqui. Teve pessoas que te feriram, mas Deus vai usar pessoas para te curar também. É verdade. Basta você Glória a abrir o Deus. seu coração. Basta você acreditar que da mesma forma que, infelizmente, o inimigo usou pessoas para dar nós na sua vida, porque muitas vezes o inimigo entra e usa pessoas para nos confrontar, para nos colocar num lugar de sofrimento. Mas Deus traz pessoas para trazer o bálsamo para a nossa vida também. Aconteceu isso muito comigo e com você, né? Eu creio e eu sei que o Senhor, a cada dia, Ele quer nos usar, né? E esse é o meu papel hoje, que eu tenho me colocado à disposição do Senhor, para que eu seja um objeto de cura na vida do outro. Amém. Amém?
Isso é extraordinário. Quando Ana desceu uma mulher derrotada, infeliz, triste. Quando ela abre o coração, ela volta com um cântico novo. E nós queremos profetizar isso na sua vida nessa noite, né? Mulheres aqui colocando seus testemunhos, uma já colocou aqui pedindo oração, Adriana, que tentou suicídio, está com a vida infeliz. Mas o nosso Deus é um Deus que muda a história. É um Deus que nos socorre no tempo oportuno. Que sejamos de verdade sinceras com o Senhor, sinceros com o Senhor, abrindo o nosso coração, sabe? E saber que Deus se importa, como a Adriana disse. Né? Ele empresta o ombro. Tem hora ele fica calado, né? Você já percebeu? Que a gente fala assim, você não vai falar nada? Não, ele está me acalmando primeiro. Ele está me abraçando, ele está me... Hã? Ele está te ouvindo. Escutando, primeiro escuta, Ele está te ouvindo. Aí você não tem condição de falar mais, porque você está chorando muito, ele está ouvindo os seus soluços. Esse é o Deus que cuida de nós. Sabe, Adriana, e houve alguns comentários aqui que se esses sentimentos são típicos de mulheres, são próprios das mulheres, ou, né? O que você diz sobre isso? Não, e também, complementando, se esses sentimentos são próprios das mulheres e a mulher complexa, ou a gente que complica tudo? Não, é porque nós somos mais emotivas, né? Nós somos mais sensíveis do que os homens, tá? O cérebro é o mesmo, masculino e feminino. Porém, nós temos essa alma mais aflorada, né? Nós somos mais dominadas pela alma, nós somos mais sensíveis, nós somos mais perceptivas, né? Nós percebemos, é o que as pessoas do mundo falam que a mulher tem um sexto sentido, né? Mas é porque nós somos mais sensitivas, nós somos mais, é como se a gente percebesse mais o que está acontecendo ao nosso redor, ali, né? E o homem ele é um pouco mais racional, e os mesmos sentimentos que nós estamos sujeitas, eles também estão sujeitos a todos os sentimentos, a todas as emoções, as mesmas. E porque isso é humano, isso é biológico. Tá? As emoções, elas são biológicas, elas são do humano. Tanto faz homem ou mulher. A diferença é que o homem, sendo um pouco mais racional, em muitos momentos, é como se o sentimento ali, ele passasse desapercebido por ele. E a gente, né, as mulheres não. A gente se deixa dominar mais por eles, né? A gente é como se eles viessem de uma forma mais intensa, né? Então, por isso que o nosso desafio é aprender a lidar com as emoções, né? A gente vai estar sempre sujeito a qualquer tipo de emoção. Seja você a mulher mais cheia do Espírito, você pode passar uma semana jejuando, orando, né? Buscando ali o Espírito Santo, sendo cheia, falando em língua e mistério e tal. Se acontecer alguma coisa, chegar uma notícia ruim no seu ouvido, morreu uma pessoa que você ama, naquele momento você vai sentir emoção, você vai sentir tristeza, você está suscetível a qualquer sentimento. Isso não é questão de carnalidade ou de espiritualidade, não. A questão da espiritualidade é a mulher madura, a mulher espiritual, ela busca saber lidar com a emoção. Não deixar a emoção virar pecado.